Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos, Venezuela e petróleo. Bom pessoal, uma das mudanças mais importantes que andam acontecendo aí nas relações internacionais devido a esse conflito, da Rússia e da Ucrânia, é a revisão de algumas políticas por parte dos Estados Unidos de atuação com relação a regimes que os Estados Unidos consideravam hostis até pouco tempo. Dentre eles está a Venezuela, que teve aí uma visita recente por parte de oficiais do governo americano. Eu queria abordar um pouquinho isso no vídeo de hoje, que a gente apresentasse algumas questões e tentasse entender isso por meio de algumas lentes, talvez de longa duração, algumas tendências de longo prazo, digamos assim, que apontam para uma questão muito importante, que é a ideia de poder infraestrutural. Mas vamos lá, o que aconteceu na Venezuela nos últimos anos, para que a gente possa entender não só o que aconteceu de forma mais recente, mas também por que isso é tão importante, porque representa uma mudança tão relevante no posicionamento, sobretudo dos Estados Unidos. Desde 2014, a gente tem uma situação muito importante que se abate sobre a América Latina como um todo, que é a crise das commodities. Então a gente tem uma situação na qual o valor da principal pauta de exportação, que de uma forma ou de outra dava as reservas necessárias para os países da América Latina para que eles investissem em programas sociais, começasse a cair. E o valor das commodities acaba caindo a partir de 2014, e um dos países mais afetados por isso, além do Brasil e da Argentina, foi a Venezuela. É um grande exportador de petróleo desde o começo do século XX e que detém até hoje as maiores reservas provadas de petróleo, ou seja, aquelas que já foram encontradas, prospectadas, e já foi possível entender que elas existem, e tem um grande volume do mundo. Então, desde 2014, a gente tem uma situação problemática dentro da Venezuela devido ao impedimento de acesso a esses recursos, um processo que vem de 2008. A gente fez agora recentemente mais uma edição do curso de Grandes Potências de 2008 até 2022, e a gente estava debatendo com o pessoal lá justamente o papel dessa crise de 2008 como, digamos assim, talvez o pano de fundo, o grande cenário onde várias mudanças que aconteceram no cenário internacional desde aquele ano, desde 2008, podem ser compreendidas um pouco como consequências. Não vou dizer de uma forma ou de outra como consequência direta, mas tendo a crise de 2008 como um grande ponto de inflexão. Isso se abate nos países centrais, mais ligados ao sistema financeiro entre 2008 e 2013, E a partir de 2013, o efeito da crise principal, que é a redução de liquidez no cenário internacional, ou seja, perda de dinheiro, ou seja, a incapacidade de manter os níveis de consumo, tanto dos países como das pessoas, começa a se abater a partir do momento que esses países mais ricos param de comprar o volume de commodities que compravam dos países do sul geopolítico, da China, da Rússia, dos países da América Latina. E isso vai se abater a partir de 2014 com esse fenômeno que a gente conhece como crise das commodities. É nesse ano em que a prática política do chavismo lá na Venezuela começa a encontrar algumas resistências locais, justamente porque ele se torna agora incapaz de, utilizando os recursos do petróleo exportado para o mundo, manter um bom nível de qualidade de vida dentro do território da Venezuela. Isso começa lá em 2014 e já nesse ano a gente tem um início de sanções norte-americanas a indivíduos e empresas. Como o nosso foco aqui no canal, de fato, é o século XXI, eu não vou me aprofundar muito no histórico, mas a gente tem desde a década de 90 tentativas do governo dos Estados Unidos de derrubar o regime chavista lá na Venezuela, e em 2014, em meio a essa crise das commodities, o governo dos Estados Unidos percebe uma oportunidade justamente para derrubar ou começar a forçar o regime chavista na Venezuela. Em 2014, então, começam essas sanções a indivíduos e empresas por parte dos Estados Unidos com relação à Venezuela, mas elas vão se aprofundar em 2019. Porque em 2019 a gente tem um momento muito definidor. A gente já está
a um longo prazo, digamos assim, da morte do Hugo Chávez lá na Venezuela. Se não me engano, ele morre em 2013. E em 2019 a gente tem um grande momento lá na Venezuela, que é uma eleição presidencial, né? Essa eleição tem como resultado, né, a criação, enfim, a gente já vinha, né, acompanhando lá na Venezuela a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte paralela ao Congresso, né, criando dois sistemas legislativos dentro do mesmo país. E o governo Trump aproveita em 2019 que há uma eleição presidencial na Venezuela, uma eleição para a Assembleia Nacional, e aplica, né, sanções muito mais pesadas do que aquelas que já vinham sendo aplicadas desde 2014. A justificativa do governo Trump é que o governo da Venezuela desrespeitava os direitos humanos, tinha ligações com o narcotráfico por apoiar as Farc na Colômbia, havia altos níveis de corrupção no Estado e que teria havido fraude eleitoral durante as eleições presidenciais de 2019. Lá no antigo regime, em 2019, né, antes da pandemia, antes, enfim, dessa guerra russo-ucraniana, que estão acelerando muitos processos, né, a gente tem que lembrar que é em 2019 que é declarado que o Juan Guaidó, que é um dos líderes da oposição da Venezuela, né, anteriormente era o Capriles, né, enfim, uma série de opositores do chavismo ocuparam essa posição, né, de líder da oposição, mas em 2019 a gente tem um fenômeno novo, né, que é o fato de que o Juan Guaidó se autodeclara presidente, né, da Venezuela numa cerimônia, numa rua, né, assim, e ele passa a ser reconhecido por uma série de outros países como o presidente, como o governo reconhecido da Venezuela, né? Esse é um caso muito importante que demonstra a importância de dois tipos de atitude que os países têm que ter, né, no cenário internacional, que é o reconhecimento de Estado e o reconhecimento de governo, né? O reconhecimento de Estado é quando um país reconhece a soberania territorial, principalmente, sobre uma parcela da população de um país, né, que antes ele não reconhecia. A gente viu isso acontecendo agora como uma das motivadoras do conflito entre Rússia e Ucrânia, o reconhecimento por parte da Rússia da existência das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, que a Ucrânia não reconhece, né? Então isso seria o reconhecimento de Estado, né? Já o reconhecimento de governo é de um país que já estabelece relações diplomáticas com outro Estado, mas pode ou não reconhecer o governo instituído. Geralmente isso tende a acontecer quando a gente fala de golpes de Estado, de mudanças regimentais, né, mudanças constitucionais ou mudanças abruptas de governo, né, em que o governo instalado não é reconhecido, né? E foi isso que aconteceu em 2019 lá na Venezuela, quando Juan Guaidó se autodeclarou presidente e vários países ao redor do mundo começaram a reconhecê-lo como o governo legítimo, né? Como ele não foi reconhecido dentro da Venezuela, porque ele não foi eleito pela população, vários países começaram a aplicar várias sanções muito mais pesadas do que aquelas que já vinham sendo aplicadas desde 2014. Né? Quais que são algumas dessas sanções? O corte de relações diplomáticas entre os países, né, sobretudo no caso dos Estados Unidos, né, o corte de relações diplomáticas, né, não reconhecendo o governo da Venezuela, não haveria mais relações diplomáticas entre o governo dos Estados Unidos e o governo da Venezuela. Né? O reconhecimento do Juan Guaidó como presidente legítimo e, portanto, como interlocutor para assuntos da Venezuela e não o governo de Nicolás Maduro, e as restrições na participação do treinamento e comércio de armas ou sistemas de segurança. A gente tem que lembrar que a gente está falando do antigo regime, né? Antes da pandemia, né? E quando a gente fala de antes da pandemia, em 2019 a gente está falando do Trump, né? A gente está falando do Donald Trump e uma política de pressão máxima que ele aplicava contra países como a China, no caso das guerras comerciais, do Irã, né, da saída das negociações com relação à energia nuclear produzida no Irã, e no caso da Venezuela, a aplicação dessas sanções. A Human Rights Watch, que é uma ONG, né, de direitos humanos, fez um relatório que demonstrou em 2019 que o banimento de comércio por parte dos Estados Unidos de petróleo, ouro, alimentos e de ligações com o setor bancário
na Venezuela não causou efeitos na economia venezuelana e só trouxe mais sofrimento para o povo do país. Eu vou deixar o link para esse relatório aqui nos comentários. Outras sanções também foram aplicadas por outros países com relação à Venezuela, né? A União Europeia, assim como o Reino Unido, aplicaram sanções econômicas. O México, o Canadá, o Panamá e a ilha de Curaçao, né, que é uma ilha do Caribe, muito ligada aos sistemas bancários e financeiros ao redor do mundo, também aplicaram sanções econômicas com relação a setores específicos da economia venezuelana. No caso do Reino Unido, em específico, houve uma disputa, inclusive, com relação às reservas de ouro que estavam alocadas no Banco da Inglaterra, né? O governo Maduro, a partir de 2019, entra com uma ação na Suprema Corte lá do Reino Unido para tentar recuperar as reservas de ouro vastíssimas que a Venezuela tinha no Reino Unido. E a decisão da Suprema Corte é de que o Maduro não era o presidente legítimo da Venezuela, portanto não poderia ter acesso a essas reservas em ouro quando a Venezuela é cortada do sistema bancário internacional e não pode utilizar o dólar justamente por causa das sanções dos Estados Unidos, né? Países do Grupo de Lima, que são alguns países da América do Sul e da América Central, proibiram a entrada de oficiais do governo Maduro, ainda que mantiveram relações econômicas, né, com a Venezuela, né? Isso se aplica à Argentina até 2021, quando ela sai do Grupo de Lima. Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia, né? E por fim, a Colômbia também aplica sanções de impedimento de entrada de determinadas pessoas que poderiam ser presas e posteriormente extraditadas, né, enviadas de volta à Venezuela, até porque foi o país que mais sofreu com os refugiados da crise econômica venezuelana durante os anos entre 2014 e 2019, naquele período, né, que recebeu a maior quantidade de imigrantes refugiados, né, na verdade não imigrantes, mas refugiados da Venezuela naquele período. Esse era o cenário das relações da Venezuela com os países centrais até hoje. Até hoje não, até o começo desse mês, na verdade o começo de março, né? Então a gente tem aí uns 2 anos, né, no meio do qual aconteceu a pandemia do Covid-19 e no qual, né, nesse período, né, dentro do qual a gente tem o início dessa confrontação, né, dessa guerra russo-ucraniana que está gerando movimentações muito importantes, né? E aí que a gente viu a primeira tentativa de aproximação por parte do governo dos Estados Unidos com relação à Venezuela. No dia 5 de março desse mês, dia 5 de março desse mês é ótimo, né? No dia 5 de março desse ano, né, de 2022, acho importante, né, que esse vídeo provavelmente vai ser assistido depois, mas a gente está falando então 20 dias depois desse acontecimento, surgiram alguns relatos de que altos oficiais do governo dos Estados Unidos tinham viajado a Caracas e se encontrado no Palácio de Miraflores, que é a sede do governo venezuelano, com o presidente Nicolás Maduro, né? Primeiro isso saiu no New York Times, depois saiu na agência Reuters e outros relatos, assim como declarações do governo dos Estados Unidos, a Jen Psaki, né, que é a porta-voz da Casa Branca, confirmou essa visita e confirmou que isso estava relacionado com segurança energética, né? E o próprio presidente Nicolás Maduro fez um pronunciamento a respeito dessas negociações que foram realizadas. É importante a gente colocar aqui 2 coisas importantes, né? Qual era o objetivo? O objetivo era a possibilidade de retomar o comércio de petróleo entre esses 2 países. E aqui, acho que é importante a gente lembrar que nessa reunião não foi alcançado nenhum acordo, né? Foi uma primeira comunicação, a gente ainda não está observando, né, o restabelecimento do comércio entre Venezuela e Estados Unidos, principalmente na área de petróleo, de ouro, no sistema bancário e de alimentos, né? E por outro lado, acho que é importante a gente lembrar também que os Estados Unidos ainda não reconheceram o governo do Nicolás Maduro, né? Tanto que não foi o secretário de Estado, Antony Blinken, que foi até a Venezuela, mas sim alguns
oficiais de alto escalão, né? Porque não podia mandar o secretário de Estado, porque isso seria de fato um reconhecimento de Estado, ainda que não juridicamente reconhecido, né? Um reconhecimento de governo, perdão, do governo do Nicolás Maduro, que ainda não é reconhecido pelos Estados Unidos, né? A gente percebe, então, de uma forma ou de outra, a importância desses movimentos, né? São movimentos de reaproximação que estão envolvidos, no caso do Irã também, dessas revisões da política de pressão máxima do governo Trump, né? Porque os Estados Unidos toparam agora, em razão das sanções ao petróleo russo e ao gás natural russo aplicadas pelos Estados Unidos em razão da guerra russo-coreana, os Estados Unidos toparam se reaproximar do Irã também, né, retomando as negociações sobre energia nuclear, com um desafio. Acho que talvez aí apareça uma questão importante. Isso surpreendeu muita gente porque, ao contrário do que nós esperávamos quando o governo Trump ou o governo Biden assumiu o poder, a Casa Branca manteve uma série de políticas que eram típicas do governo do Donald Trump, né? A retirada unilateral com relação ao Afeganistão talvez seja o melhor exemplo disso, né? Mas em termos de política externa, a recuperação dos Estados Unidos, do controle dos Estados Unidos sobre diversos processos decisórios ao redor do mundo. A gente viu a cúpula do clima acontecendo sob comando justamente do Antony Blinken e da Casa Branca. Se fala desde então da realização de uma cúpula das democracias por parte dos Estados Unidos, né? E isso surpreende porque justamente o que a gente tem, né, de uma forma ou de outra, é digamos assim, esse desafio de manter a política do governo Trump de retomada do controle das decisões políticas e econômicas por parte dos Estados Unidos num mundo que já não é mais unipolar, né, num mundo que já encontra processos políticos e processos econômicos ocorrendo em outras direções que não apenas concentradas nos Estados Unidos ou no próprio Ocidente. O governo estadunidense fez questão de frisar que não acabaria com as sanções. Elas continuariam sendo aplicadas, enquanto que a Venezuela continuou, né, fez questão de frisar também que continuaria apoiando a Rússia, a China, Cuba, a Irã, que tem dado sustentação ao governo do Nicolás Maduro, tanto na área econômica como na área militar, desde 2014, durante aquela crise das commodities. Inclusive, a Venezuela tem utilizado muitos sistemas financeiros desses países para burlar as sanções, né? Mas essa atuação dos Estados Unidos demonstra, né, em termos de longa duração, o papel daquilo que o Davi Herrera Santana chamou num artigo dele de 2019 de poder infraestrutural. Eu vou colocar também o nome desse artigo, Geopolítica de la Fragmentación y Poder Infraestructural, el Proyecto One Belt, One Road e América Latina, né? Ou seja, a geopolítica da fragmentação e o poder infraestrutural, o projeto chinês, né, do One Belt, One Road, do Cinturão e da Rota, e a América Latina, né? Já lá em 2019, eu acho que é importante, né, antes da pandemia, antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Davi Herrera já chamava atenção para a questão da infraestrutura. Um processo que vinha acontecendo já faz muito tempo, né? E que determina, de uma forma ou de outra, a mudança dos fluxos econômicos e políticos, assim como sociais também, ao redor do mundo, né? Não foi só agora que a gente começou a ouvir falar de 5G, não foi só agora que a gente ouve falar de ferrovias, de rodovias, né? E das estratégias adotadas pelos países para instalar essas infraestruturas, né? E o Davi Herrera Santana chama atenção justamente para o poder infraestrutural, né? Ou seja, a logística de articulação de fragmentos territoriais em prol de um projeto. E qual é a questão da infraestrutura? Primeiro que ela foi um debate muito grande nas eleições dos Estados Unidos, e uma das bandeiras do Joe Biden foi o processo de recuperação da infraestrutura dos Estados Unidos, assim como do Trump, né? Ou seja, a gente observa isso sendo um temário político eleitoral importante, tanto para o governo Trump quanto para o governo Biden, né? Mas, de uma forma mais geral, o Davi Herrera chama atenção para esse poder infraestrutural como as consequências, né? Eu trouxe aqui uma citação direta do texto dele. Ele fala o seguinte: o poder infraestrutural produz uma espacialidade em rede,
com centros e nós hierarquizados e articulados, que permite a vinculação e operação logística de toda a malha, usando pontos centrais como zonas de exportação, cidades centrais, né, áreas periféricas com outras produções espaciais, portos, dutos, rodovias, ferrovias, que permitirão que a dinâmica de fluxos ocorra num sistema de circulação no qual os obstáculos espaciais se minimizam ou, pelo menos, se reduzam significativamente. Nesse sentido, pode-se falar de uma nova epistemologia espacial. E acho que aqui a gente tem um aspecto muito importante para a gente entender que, ao longo desse período, né, desde a crise de 2008, o que a gente observa é justamente a reestruturação em termos de infraestrutura de grandes espaços estratégicos. Agora, quase 20 anos depois, né, quase 15 anos depois da crise de 2008, a gente observa isso ressurgindo. Né? A discussão sobre a Eurásia, a criação por parte dos Estados Unidos de uma nova região mundial, que é o Indo-Pacífico. A gente quer fazer um vídeo sobre isso, né? Mas justamente aquilo que a gente falou no ano passado, acho que foi em 2020, aqui no canal, sobre a mobilização de placas tectônicas do sistema internacional. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de poder com relação a fluxos, poder fazer, né? E as linhas mestras de organização das relações do cotidiano das pessoas e do funcionamento da economia. Então a gente observa aí essas placas tectônicas se mobilizando quando esses novos projetos de infraestrutura vão surgindo. São projetos com altíssimo custo, são projetos de longo prazo e que agora a gente está começando a observar as consequências deles. O caso da Belt and Road, por exemplo, é o mais importante. Ela foi anunciada em 2013, ela inicia em 2017 e agora, né, 5 anos depois, é que a gente começa a observar as consequências dela para o funcionamento do sistema internacional. Né? Ao mesmo tempo, na nossa retrô, né, do ano passado, a gente falava justamente do momento de encruzilhada que o mundo se encontrava. Né? A gente não sabia que acontecia a guerra russo-ucraniana, mas a gente falava das questões territoriais mal resolvidas, né? Que são coisas que a gente deveria prestar atenção, justamente porque tem a ver com essa questão infraestrutural. O que é de cada país, né? A gente percebe que já com relação a essa questão da Ucrânia, a gente tem discussões sobre Taiwan, a gente tem discussões sobre a Mongólia Interior, a gente tem discussões sobre Kosovo, a gente tem discussões agora com relação à Córcega, né? Lá na França aconteceu uma série de protestos lá na Córcega em razão da morte de um líder corso e a demanda por mais autonomia dentro de uma ilha muito próxima da Itália. Enfim, a gente vê esse movimento e essa reestruturação daquilo que o Davi Herrera Santana, não é o único, né, não é o primeiro a falar disso, já o Carl Schmitt falava disso na década de 50, mas ele chama a atenção desses grandes espaços estratégicos, esses grandes conjuntos que vão se alterando em processos longos, graduais, mas profundos, que talvez seja um pouco do que a gente está observando hoje no mundo. Tá bom, gente? Eu vou colocar todas as referências aqui nos comentários. Digam aí se vocês curtiram, se tem alguma dúvida, se querem que a gente aborde algum desses casos com mais profundidade. E a gente se vê semana que vem. Até mais!